Juízes capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. E serviu o povo ao Senhor, versículo 7, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Amém? Pai querido, Deus amado, Senhor, te agradecemos por tua palavra, te louvamos, ó Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, meu Deus, derrame graça em nossos corações, em nossas vidas, que a tua palavra vá e produza resultados para qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmão, você veja que semana passada nós pregamos sobre... Não. Mas foi o Antigo Testamento também. Foi Jonas, não. Jesus. Amós. Foi Amós. Falamos sobre Amós. Não, preguei. Amós foi na quinta-feira. Desculpa, foi Efésios mesmo. Não, foi Efésios, né? Não sei. Bom, Amós eu preguei na quinta-feira, né? Retrasada. E nós vimos lá, aprendemos lá que aquela geração também, irmãos, como esse povo era rebelde, como esse povo era mal agradecido. Então você veja que começou lá, se você for ver a história de Moisés libertou o povo saiu da terra do Egito. Quando chegou, atravessou o Mar Vermelho, o povo começou a murmurar, começou a criticar, começou isso e aquilo, murmurando. Aí entrou Josué, depois de Moisés, veio Josué. Aí você veja que o povo continua a mesma coisa, irmãos. Primeiro lá em Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, conversando com Deus, preparando as tábuas da lei. Esse homem demorou. Fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Contra Deus. E olha que Deus cuidou desse povo, cuidava desse povo, dia após dia, cuidando. Eles não trabalhavam, eles não tinham tempo para trabalhar, porque eles estavam viajando, caminhando em direção a Canaã. Mas Deus preparava o alimento, a Bíblia diz que a roupa não estragava, o sapato não estragava, mas eles murmurando, querendo voltar para o Egito, querendo voltar para os chicotes, querendo voltar para a humilhação. Aí você veja, Moisés morreu. Quem assume? Josué. E nós estamos vendo aqui que esse povo se rebelaram também contra Josué. Mas aonde eu quero me deter um pouquinho é no versículo 10. Aonde eu quero me deter um pouquinho está no versículo 10, que diz assim, ó: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Você está vendo, irmão Carlos, a importância, irmão Nelson,
da gente estar buscando a Deus e, se possível, trazer uma criança dessa para a igreja? Você viu os feitos que Deus usou a vida de Moisés. Você viu os feitos que Deus usou a vida de Josué. E a Bíblia está dizendo que depois da morte de Josué, aquela geração futuras que vieram, não conhecia Deus. Não sabia quem era Deus. E nem os feitos que ele fez. Assim foi com José também. A Bíblia diz que José, enquanto aquele faraó estava lá, José estava protegido, a parentela, o povo estava abençoado, mas depois que aquele faraó morreu, veio outro faraó, e aí não reconheceu também o que Deus fez através da vida de José. E assim, irmãos, vai passando. E as pessoas cada vez mais mal agradecidas, rebelde. Eu vou ler o versículo 10 de novo. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então, irmãos, essa geração que nós estamos vivendo, eu creio que seja a última geração para a volta de Cristo. Eu creio que se nós estivermos vivos, eu creio que nós vamos presenciar e estar lá no arrebatamento da igreja. Eu creio. Se nós estiver morto, nós vamos subir, como diz Tessalonicenses, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Os mortos ressuscitarão primeiro. Eu creio, irmãos, que Jesus está muito próximo de vir buscar a igreja dele. E o que nós precisamos fazer é se voltar para ele. É não esquecer do que ele está fazendo por nós, do que ele já fez no passado e ele vai continuar fazendo. Nós não podemos fazer como esse povo aqui fizeram. Esquecer dos feitos, esquecer das bênçãos, esquecer dos milagres e esquecer da palavra que ele tem para as nossas vidas. Qual palavra? De salvação, de perseverança, de renunciar ao pecado, de renunciar ao mundo. É isso que nós não podemos esquecer, o que Cristo fez por nós há mais de 2000 anos. Mas esse povo esqueceram do que Deus fez na vida deles. Esse povo esqueceu que o mar se abriu. Esse povo esqueceu que o maná caía. Esse povo esqueceu que existia uma nuvem protegendo. Mas nós não podemos esquecer da promessa que Jesus tem feito para as nossas vidas. Não podemos esquecer, irmãos. Mas ele diz aqui no versículo 10 que essa geração esqueceu do Senhor e dos seus feitos. Olha que coisa, irmãos. Eu digo para nós aqui nessa noite, se nós, irmãos, não buscar o Senhor continuamente, ou nós vamos desistir, ou nós vamos esfriar nossa fé, ou nós vamos retroceder ou apostatar na fé. É por isso que eu digo, persevere. Persevere, irmãos. Eu vou lhe dar 10 segundos para você pensar. Se hoje você sair da presença de Deus, você vai para onde? Pensa aí, 10 segundos. Fecha os teus olhos. 10 segundos. Se você hoje sair da presença de Deus, eu não vou mais para a igreja, não quero mais saber de nada. Você vai para onde? O inferno. Tá vendo? Esse vai ser o destino final, mas antes do inferno, você vai para onde? O mundo. Pronto. E o mundo é o inferno. Está entendendo como é as coisas? Por que é que quando a gente desvia da presença de Deus, a gente procura logo um bar para beber cachaça? Procura logo prostituta para se prostituir? Só quer buscar logo as novinhas para namorar? Os velhos acabam de morrer, só que as velhas, as novinhas.
Você está entendendo? É isso que o mundo oferece. Só que aí, meu irmão, é um calabouço, é um buraco que não tem fim, que quando você morrer, você vai direto para o lugar que o Francisco Neto falou. Mas é isso, irmão, os irmãos Nelson, que o diabo quer ele quer que nós façamos. É isso que Satanás quer que nós façamos. Pare de desvio. Mas nós temos que perseverar. Olha o que o texto diz, que esse povo, irmãos, não soube mais que era Deus. E quando a gente retrocede, nós estamos dizendo para Jesus: eu não estou nem aí pelo que você fez na cruz. Eu não estou nem aí pelo seu sacrifício. Eu não estou nem aí por a igreja que eu frequentei. Não estou nem aí por ninguém. Eu quero é curtir. Só que as curtidas desse povo, irmãos, eles estão no fio da navalha. Porque se eles pararem, o coraçãozinho parar, se acontecer um infarto, um acidente, qualquer coisa, infelizmente, eles têm o endereço certo, que é exatamente o inferno. E vocês sabem o que é o inferno? A pessoa fala assim: eu estou vivendo o inferno. Está nada. Inferno é lugar de tormento, é lugar de choro, de pranto, de dor, é lugar de gritos, é lugar de choro, é lugar de rasgar a carne, de tanto tormento que é. E lá no inferno você vai lembrar dos tempos que você congregava. Lá no inferno você vai lembrar dos tempos que o pastor te orientava. Lá no inferno você vai lembrar dos momentos que o pastor falou: põe tua vida em ordem, persevera até o fim. E lá você vai dizer: eu podia ter dado atenção, dado ouvido, eu podia ter recebido aquele convite como um alerta para a minha vida. Me perdoa. Não tem mais perdão. É um lugar de tormento. É por isso, amada igreja, que nós não podemos desviar nem 1 milímetro da nossa vida daqui para frente com Cristo. Nós não podemos desviar mais nem um pouquinho só. Mas quando o texto diz que esse povo se esqueceram de Deus e dos seus feitos, está dizendo: quem é Deus? Para que eu quero Deus? É a mesma coisa de quem vira as costas para Jesus nessa nossa era. Aquela pessoa que perseverou, estava na igreja, perseverou, tal, que desiste. Em outras palavras, estou nem aí para Cristo. É assim que funciona, irmãos. E infelizmente o destino dessas pessoas não vai ser nada bom. E aí o diabo começa a entrar na mente, a entrar no coração, aí começa a entrar na droga, na prostituição, no roubo, nos assaltos. Aí daqui a pouco o que é que vem? Uma bala, um tiroteio, né? Polícia pega, polícia mata, ou a pessoa, acontece qualquer coisa por aí, vai para a cadeia, vai preso, pega uma doença na cadeia, uma tuberculose, sei lá, qualquer coisa, e a vida da pessoa foi embora. Por causa que desistiu. A apostasia entrou no coração. É por isso, irmãos, não faça como a irmã da Edileuza. Ah, não, eu só gosto de igreja cheia. Igreja com pouca gente eu não quero ir. É porque não conheceu o Evangelho ainda. Porque se ela realmente conhecesse o Evangelho, ela não usava essa palavra. Ela ia falar o quê? Glória a Deus, meu irmão. É um povo que vai morar no céu. É um povo que estão perseverando. E quando a Bíblia diz, o Novo Testamento, Sheilota, fala assim, a igreja se reunia nas casas. Você acha que as casas daquele tempo eram grandes? Para a igreja se reunir nas casas, eram poucas pessoas que estavam ali congregando. Eram poucos irmãos que estavam ali, como diz Atos dos Apóstolos, todos os dias no tempo das casas e no partir do pão.
Eram grupos pequenos, mas de pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Cristo. Isso é ser igreja, irmão. Isso é ser igreja. É você sair daqui com a consciência que realmente o teu nome está escrito no livro da vida. É você sair daqui sabendo que o Senhor Jesus Cristo está guiando os teus passos, e você sai daqui sabendo que lá fora tem aflições, lá fora tem lutas, lá fora tem desemprego, lá fora tem doença, lá fora tem todo tipo de coisa, e nós vamos enfrentar isso daqui a pouco quando nós sair daqui. Que você pode chegar na sua casa, receber uma má notícia. Vai deixar de ser crente por causa disso? Não. Perseverar. Orar pelos seus filhos, orar pela tua família, para que Deus toque no coração, para que eles também se rendam a Cristo. Porque nós passamos por momentos difíceis. Todos nós. A igreja, desde o primeiro século, ela vem passando por momentos difíceis. Não é diferente agora. Mas a Bíblia está dizendo aqui que essa geração que veio depois de Josué, da morte de Josué, não conheceram Deus e nem os seus feitos. E essa geração que nós estamos aqui no século 21, muitos garotinhos na idade do Heitor, não vai saber quem é Jesus, se os pais não trouxerem. Se você não trouxer os seus netos para a igreja, os seus filhos para a igreja, os seus filhos não vão saber quem é Cristo. Não vai ter essa informação quem é Jesus. Essa nossa geração é uma geração talvez igual ou pior do que a geração de Noé, de Ló. Porque hoje, irmãos, olha, nós temos aqui, ó, a coleção completa da palavra de Deus. E nós não damos atenção nem ouvido para ela, nem praticamos ela. Em Êxodo, no capítulo 5, eu vou ler para vocês. Êxodo, capítulo 5, eu até marquei os versículos para não tactar, mas se os irmãos quiserem marcar, Êxodo, capítulo 5, versículo 2 diz: Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isso Faraó. Isso Faraó e Moisés, no tempo de Moisés. Que Moisés chegava: Olha, Faraó, Deus falou para você deixar o povo ir. O que é que ele diz? Quem é o Senhor? Quem é esse Deus que eu vou obedecer? Por quê? Hoje o mundo fala isso. Quando a pessoa se afasta de Cristo, ele está dizendo a mesma coisa. Quem é Jesus? Se afastou, irmão, da bênção. Se afastou da luz, da esperança, da vida eterna, da ressurreição em Cristo. Se afastou, irmãos. Então Faraó não conhecia Deus, mas Moisés conhecia Deus. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que é Belial? Quem era o Belial? Filho de Belial. Você já viu essa expressão quando alguém fala assim: Eita, filho de Belial? Quer dizer filho de demônio. Belial era um demônio. Uma palavra hebraica que significa sem valor. É uma pessoa inútil, imoral, malvado, que se opõe a Deus. Isso é Belial. Já ouviu falar isso aí, irmão Carlos? Não? Alguém fala assim: Eita, filho de Belial. Isso quer dizer, Belial era um demônio. Era um demônio. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Está entendendo? Era filho de Eli, o sacerdote, o homem que cuidava do templo, o homem que cuidava da igreja de Jesus. Eu vou usar a igreja, mas era o templo. Era um homem bem quisto, bem visto e respeitado, mas deixou seus filhos bagunçados.
É por isso que a Bíblia que fala que era filhos de Belial. É a Bíblia que fala. Se você for lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, você vai ver a Bíblia dizendo exatamente assim, ó: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Que é exatamente nesse texto aqui, nesse contexto, que o Samuelzinho pequeno, era do tamanho de Heitor, Eli deitado, e Samuel também deitado. Aí vem a voz de noite: Samuel. Aí ele se levantou, chegou lá e disse: pois não, Senhor? Não foi eu não que chamei você não, vai dormir. Lá vai Samuel deitado de novo, pequenininho. Samuel levantou, foi lá de novo: oi, meu senhor, pode falar. Não foi eu não que falei com você, vai dormir. Samuel. Aí ele estocou. Quando ele fala outra vez, você fala: eis-me aqui. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus usou o pequeno Samuel para falar para os filhos, para Eli: Deus vai matar teus filhos e vai matar você também. Porque os teus filhos são filhos de Belial e você deixa os teus filhos bagunçar dentro do templo. Está vendo como é as coisas, irmãos? Que de Deus não se escapa não, irmãos. Não tente brincar com Deus. E assim aconteceu. Aí Gálatas capítulo 4, versículo 8 diz assim, ó: mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Isso Paulo falando para os Gálatas. Paulo dizendo a essa igreja de Gálatas: mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza são deuses. Em outras palavras, quando a gente não conhece a Deus, ou quando nós não conhecíamos a Deus, nós já estávamos servindo a outros deuses. Quantas vezes eu errei na vida? Quantas vezes você errou na vida? Quantas vezes nós erramos nessa vida sem conhecer Cristo, sem conhecer Deus? Porque quando nós não conhecemos a Deus, nós só fazemos burrada. É por isso que Paulo está dizendo aqui: mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza são deuses, com letra minúscula. Quantas vezes nós servimos a outros deuses? Quantas vezes, irmãos, eu não rezei o terço várias vezes? Quantas vezes eu não ia adorar um ídolo, um santo, um padroeiro, tinha como devoção, como devoto, andava na carteira, tinha aquilo como algo que era bom para a minha vida? Talvez hoje nós não temos isso na nossa carteira, nem temos isso na parede pendurado, nem temos isso numa mesa em nossa casa, mas talvez você tenha um jogador, talvez você tenha um cantor, talvez você tenha um ator, talvez você tenha qualquer coisa nesse sentido. Isso também se torna deuses na nossa vida. Isso também se torna ídolos na nossa vida. É diferente de você ter uma pessoa que você admira e ter uma pessoa que você idolatra. Tem uma pessoa que você admira a pessoa, a mulher, o homem, pela vida que ele tem, pelo exemplo, pela a história dele. Você admirar a pessoa: poxa vida, eu admiro fulano pela história, a perseverança da pessoa. Agora, você idolatrar a pessoa é diferente. Aquele político de estimação, aquele jogador de estimação, aquele ator, aquele galã de novela. É isso, irmãos, que nós não podemos colocar no nosso coração. Tá? Aí lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo do 2 ao 5, eu vou lá que eu não marquei essa não. 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
do versículo 2 ao 5, nós estamos dentro do contexto que nós começamos. Em quem não conhece ao Senhor, tá? Não é isso que o versículo 10 lá de Juízes está falando? Que aquela geração não conhecia mais Deus? Que aquela geração não lembra mais do que Deus fez? Então nós estamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2 ao 5, estamos exatamente falando sobre isso. O que Paulo está dizendo para nós? E aqui nós estamos agora no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2 e 5 diz: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Paulo dizendo para a igreja. Nós temos dado um mandamento para a igreja. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Paulo está dizendo, a vontade que Deus tem para nossas vidas, irmã Ivone, é que nós sejamos santos. Mas não é aquele santo de parede. É viver em santificação. É procurar desviar. É procurar se afastar. É procurar viver uma vida diferente que nós vivíamos. Uma vida que agrada a Deus. Versículo 3, parte B diz, que vos abstenhais da fornicação. Tá? Eu vou ler o 3 de novo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Quem sabe o que é fornicação? Fornicação, irmãos, é quando você vive com uma pessoa que não é casada. É fornicação. E o que é o adultério? É quando você é casado e você tem relacionamento com pessoas. É adultério. Ao versículo 4 diz, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Está vendo? Qual vaso? Não é aquele vaso de planta que tem ali na calçada não, Francisco. O vaso é nós. O vaso é o nosso corpo. O vaso é a nossa vida. É por isso que Paulo está dizendo no versículo 4, que cada um de vocês, de nós que aqui estamos, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vamos pegar o exemplo da Francidete. A Francidete pegar um jarro bem bonito lá, um vaso de flores, e ela fala assim, ó Franz, esse vaso eu vou colocar aqui no meio da sala, que ele é muito bonito. Então ela está cuidando daquele vaso. Ela está cuidando daquela planta. E é isso que Paulo está dizendo. Esse vaso que nós temos que cuidar é o nosso corpo, é a nossa vida. Aquele vaso que você rega, que você molha para não murchar, esse vaso é a nossa vida. Como é que nós não murchamos? Como é que nós não morremos? Quando lemos a palavra diariamente, quando oramos constantemente, quando buscamos a Deus o tempo todo. Aquele vaso, Francisco, que você tem lá do pé da parede, ele vai ficar sempre bonito, vistoso. Todo mundo que entra fala assim, poxa, Francinete, que vaso bonito. Né? A pessoa às vezes não fala nem que planta bonita, fala que vaso bonito. É igual esse vaso aqui, ó. É um vaso bonito. Tá? Por quê? Porque o que está dentro do vaso é o que Deus quer. O que destaca o vaso é as flores. O que destaca a nossa vida é a nossa santificação e nossa honra que nós temos ao Senhor Jesus Cristo. É isso, irmãos, que destaca o vaso. Se esse vaso estivesse aqui sem as flores, você ia falar assim, poxa vida, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Então é isso, irmãos, que Paulo está dizendo. Aí o versículo 5, o que é que ele diz? Deixa eu ler o 4 e o 5 para a gente entender o contexto. O versículo 4. Que cada um de vocês saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Está vendo? Olha o que ele fala no versículo 4 e versículo 5. Sobre santificação e honra. Sobre andar com dignidade. Não na paixão da concupiscência, o desejo ardente da carne, o desejo que o mundo tem.
o desejo que as pessoas têm sobre a droga, sobre o sexo, sobre a bebida, sobre a pornografia, sobre tudo isso. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 5. Não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Amém? Você está vendo a palavra que Deus está nos dando hoje, irmãos? Uma palavra assim para a gente refletir. Uma palavra assim para a gente pensar direitinho. Porque Deus está dizendo que nós não devemos fazer como o mundo faz. Porque o mundo não conhece a Deus. Você acha que se o mundo conhecesse a Deus, viviam em pé de guerra? Viviam nessas brigas que a gente vê direto por aí? As pessoas hoje você convida para vir para a igreja, não querem. Você chama um parente seu, um filho, não vem. Nós precisamos conhecer a Deus, igreja. Nós precisamos ter intimidade com esse Deus maravilhoso que nós temos. Amém? Aí na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, segunda carta, capítulo 1, versículo 8 e 9, olha o que é que ele diz. Nós estamos no contexto de Juízes. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz aqui, ó. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigos, padeceram eternamente perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Amém? Você está vendo, irmãos? Como a gente não pode brincar com Deus? Como a palavra de Deus é maravilhosa e ela está nos ensinando que nós temos, olha o versículo 8 de novo, como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele vai prestar contas com aquele que não conhece a Ele. Mas por que não conhece? Porque não quer. Porque não quer. A porta da graça está aberta. A porta do conhecer a Cristo está aberta, irmãos. Você encontrou, Francineta, aí? Não? Não? Está aberta a porta da graça. Olha quantas cadeiras vazias tem. Você acha que se as pessoas estivessem preocupadas com o inferno, elas estariam fazendo o que fazem? Não. Estariam aqui dentro, estariam nas igrejas, estariam buscando a Cristo, estariam, irmãos, sendo realmente diferente, vivendo em novidade de vida, em santificação, em santidade. Estariam realmente, irmãos, aos pés de Cristo, porque dias difíceis virão, irmã Ivone. Você viu? O mar diz que no fim dos tempos, o mar vai engolir aquela cidade tudo, né? Vai. E já está acontecendo, você viu? É. Em Santos. Pois é. Mas sabe o que é o problema? As pessoas estão vendo isso, mas não correm para Jesus. Jesus não vai pegar ninguém de surpresa. Ele tem avisado. Ele está avisando. A geração de Noé não foi pega de surpresa. Mas Noé clamou 100 anos. E era maluco. Nós estamos avisando para as pessoas: Jesus Cristo vai voltar. Vai se cumprir a palavra, irmãos. Nós temos que nos agarrar ao Senhor com todas as nossas forças, Francinete. Se agarrar a Cristo, deixar essa palavra entrar no coração, deixar essa palavra entrar dentro de nós e fazer morada dentro da gente, e a gente dizer assim:
eu não quero soltar mais Jesus por nada. Irmãos, hoje você está sentadinho aí, você está numa igreja bíblica. Você não é explorado aqui. Você entra, você sai alimentado. Aqui você não é explorado. O nosso compromisso é com o reino de Deus. Você nunca vai ver alguém explorar a fé de ninguém aqui. Então, irmãos, voltando lá para Juízes, para nós encerrar. Aí eu quero encerrar aqui em Juízes. Aí nós vimos que o versículo 10 de Juízes diz que aquela geração depois da morte de Josué esqueceu de Deus, esqueceu do Senhor e de tudo que ele fez. É como eu deixar Cristo hoje e esquecer do que ele fez na minha vida e esquecer dos livramentos que ele me deu. É quando você se afasta de Jesus hoje e fala assim: não quero mais, eu quero curtir minha vida. Você está correndo um grande risco de não ter mais uma oportunidade, uma chance da vida eterna. Você está correndo um grande risco de não retornar mais. Você não tem mais força, você não tem mais essa oportunidade. É por isso que eu digo, irmãos, não solte, não largue, não saia desse barco, não saia de dentro dessa arca, que a porta está se fechando. Não tente se aventurar. O que nós fizemos de errado e de pecado, já fizemos. Agora, meu irmão, é cair dentro dessa arca e olhar só pelas brechinhas que tem e se aquietar lá dentro dela. Está chovendo, está aumentando a água. Isso quer dizer o quê? A notícia está se intensificando. Jesus está voltando. As coisas estão... A Franceta acabou de falar. O mar vai engolir aquela região. Vai engolir. As coisas vão... A economia vai virar caos. Não fique com raiva e nem ofenda pessoas por causa disso. Não é eles. É isso aqui, ó. Eu sempre falo. Não brigue, não adore o Lula, não adore o Bolsonaro, não adore o Trump. É isso aqui, ó. É isso aqui. Eles também precisam das nossas orações. Eles precisam se converter a Jesus. Eles precisam de se render e conhecer Cristo. É ladrão, é não sei o quê. Em vez de nós chamar eles, isso, fala assim: Senhor, converta aqueles corações. Nós também éramos ladrão até um dia atrás. Nós também éramos prostitutas até um dia atrás. Nós também rejeitamos a tua palavra até um dia atrás. Hoje estamos aqui. Já pensou, irmãos, se um político desse chega aqui na nossa igreja e fala assim: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador? Qual é a nossa cara? Chamou tanto de ladrão, tanto de corrupto, tanto disso daquilo. Em vez de a gente falar isso, eu estou falando é de todos. É a gente se dobrar o joelho e falar assim: Senhor, converte o coração de Bolsonaro, converte o Trump, converte o Congresso, converte o Judiciário, converte aqueles homens, meu Deus. Se ainda tiver gente naquele meio que vai se salvar, arrasta logo, Pai. Traz logo para o meio, para o teu meio, para dar exemplo do outro. É isso, irmãos. É isso. Se nós tivéssemos essa oportunidade com uma tal de bancada evangélica que está lá, nós ia agir diferente. Uma tal de bancada evangélica que parece bancada do diabo, que eu nunca vi.
uns homens dar mau testemunho daquele jeito. Nós temos que fazer diferença. Em nome de Cristo Jesus. Aí, para encerrar aqui, irmãos, o versículo 12 diz assim, ó, o 12. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram e eles e provocaram o Senhor a ira. Está vendo? Então esses homens deixaram de buscar o Deus dos pais para buscar ídolos, irmãos, para se prostrar diante de deuses que não valem de nada. Me desculpe tocar nesse assunto de novo. Existe uma tal de, como é que fala? Caminhada para Jesus, como é o nome que fala? Marcha para Jesus. De Jesus você não vê nada, vê marcha para político, não para Jesus. Cadê que eles invocam o povo para clamar, para jejuar, para orar, sem ter nenhum deles no meio? Mas não, tem que ter. Aí nós estamos vendo marcha para político. Ninguém quer, irmãos, hoje, sair nas ruas gritando, clamando, vamos orar, irmão. Não, não. Tem que ter um movimento para poder estar no meio. Por isso que Deus não escuta. É por isso que está do jeito que está, porque se eles buscassem o Deus de Israel de verdade, o Deus que criou os céus e a terra, estaria melhor. Olha esse povo aqui. O versículo 12 está dizendo que esse povo deixou de buscar o Deus dos pais deles, que era o Deus de verdade, o Deus criador do céu e da terra, para buscar ídolos. É isso, irmãos. Já pensou? A igreja bíblica de cristã de Cosmópolis vai fazer uma caminhada, fala? Uma marcha para Jesus. Está o irmão Hélio tocando, aí está a Câmara Municipal toda em cima do caminhão. É bonito. Não, irmãos. Nós temos que chamar a irmã Ivone, a irmã Nelson, os irmãos aqui. Vamos, irmão, vamos cantar, vamos clamar, vamos orar. Porque quando você bota um político em cima de um caminhão, é para fazer campanha. Começa a falar de arrependimento, ver se vai lutar do jeito que nós. Irmão. Aí o foco que era para Cristo acabou. Não tem mais foco para Jesus. Deixa o irmão Ed pegar o teclado, botar em cima da caminhonete, sair lá para uma praça dessa aí, e deixa o político pegar o microfone para ver o que vai acontecer. Acabou o propósito da evangelização. Virou campanha. Não confunda as coisas, irmãos. Igreja é igreja, político é político. Não tem nada a ver. Não misture. Nós não podemos misturar. Senão nós vamos acabar se corrompendo. Nós vamos acabar desagradando a Deus. Como essa nação aqui esqueceu de Deus, rejeitou Deus e estava buscando ídolos. Vamos encerrar, irmãos, porque depois você lê até o versículo 23, você vai ver o que aconteceu. Tá? Aí vocês vão ver o quanto essas pessoas deixaram Deus e foram buscar ídolos, deuses que não puderam ajudar a vida deles. Amém? É interessante que nesse capítulo 10 descreve o período da apostasia em Israel, onde o povo abandona Deus e se entrega à idolatria. Depois vocês leem isso aí. Esse povo abandonaram a Deus, irmão Carlos, e se entregaram à idolatria. Quando eu e você abandonamos Deus, nós também estamos nos entregando à idolatria, à feitiçaria, a tudo que não presta. Por isso, igreja, permaneça marchando. Francinete, os irmãos, permaneçam marchando. E diga para Deus: Senhor, me põe essa palavra no coração, porque eu quero marchar em direção ao céu.
Eu não quero desviar as minhas vistas. Eu não quero desviar os meus passos. Eu não quero deixar de perseverar. Eu não quero deixar essa alegria que eu sinto pela tua palavra e pelo céu. Eu quero continuar marchando e perseverando, que Jesus está voltando. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Senhor, te agradecemos por esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor tem dado para essa igreja, meu Deus. Uma igreja, eu não vou dizer pequena porque nós somos grandes, porque a igreja de Cristo ela não é pequena, a igreja de Cristo é grande. Nós podemos ser pequenos em quantidade de pessoas, mas nós somos grandes na doutrina da tua palavra. Nós somos grandes, meu Deus, no ensino da tua palavra. Nós somos, meu Deus, grato ao Senhor porque o Senhor se faz presente aqui. Papai querido, que o Senhor renove a vida da Francinete, que ela continue perseverando, que ela não desista, que ela não olhe para os lados, que ela não olhe para os obstáculos, para as aflições, para as dificuldades, para nada daquilo que venha sufocar, mas que ela persevere. E aqui nós estamos vendo irmãos, meu Deus, que saem de Mojimirim, todo sábado está aqui, perseverando, pegando estrada escura, estrada esburacada, estrada perigosa, mas o Senhor tem livrado do acidente, o Senhor tem guardado, o Senhor tem abençoado. Isso é exemplo de perseverança, isso é exemplo, meu Deus, de pessoas que realmente querem continuar numa igreja bíblica, aonde, meu Deus, o nosso intuito é de pregar o Evangelho. Simplesmente o Evangelho, puro e genuíno. Obrigado, Jesus. Obrigado que o Senhor nos permaneça fiel à tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém.